Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronromeando. Eu sou Andressa Vieira, sou mãe dos meus dois amores, a Luna e o Ragnar, e nesse canal compartilho com vocês o dia a dia dos meus gatos e também trago dicas e orientações para melhorar a qualidade de vida do seu peludo. Aqui no canal vamos dar início à série Vacinar um Ato de Amar, que vai ser composta por 6 vídeos. E hoje iniciamos o primeiro deles com uma dúvida que muitos gateiros têm, que seria: gato precisa vacinar? Gente, é bem comum encontrar pessoas que têm gatos e que não vacinam seus peludos porque não têm esse conhecimento. Eu mesma, vou contar aqui pra vocês, né? Eu desde pequena sempre fui amante de gatos, né? Sempre na minha casa teve gatos, a minha família sempre teve gatos, mas nunca vacinavam. Então nessa época os meus pais não tinham esse conhecimento e eles achavam que só os cães recebiam vacina. A gente só foi mudar a mentalidade quando eu comecei a fazer veterinária e que eu vi a importância das vacinas e que sim, pessoal, os gatos recebem vacina também. Bom, gateiros, então para começar essa série, a base para a gente entender a importância das vacinas, primeiro é entender o que ela é. Então, imaginem que a vacina é como um professor que ensina o nosso corpo a como se defender de um inimigo, por exemplo, um vírus. E como que ela faz isso? Então a vacina, ela treina o nosso sistema de defesa, também chamado sistema imunológico, apresentando para ele um vírus ainda vivo, porém mais fraquinho, mais capenga, ou também partes mortas desse vírus. Aqui eu estou dando o vírus como exemplo, tá? Quando uma pessoa recebe uma vacina, o sistema imunológico dela reconhece o vírus e por meio das células de defesa chamadas linfócitos, que são como nossos soldadinhos no organismo, começam a produzir anticorpos específicos para esse vírus para combatê-lo. Os anticorpos, pessoal, são como armas criadas especificamente para combater esse patógeno. Bom, para quem é fã de Harry Potter, a gente pode fazer uma comparação para entender melhor a ação dos anticorpos. Assim como os bruxos utilizam o feitiço do patrono especificamente para combater os dementadores, o corpo utiliza os anticorpos específicos para combater um determinado micro-organismo. Então, gente, existe um tipo de anticorpo personalizado para cada vírus ou bactéria que o nosso sistema imune reconhece. Isso é importante que vocês compreendam, porque os anticorpos, eles são individualizados. Muitos de vocês já devem ter se perguntado o porquê que a gente leva tantas vacinas, né? E é justamente por conta disso, porque os nossos soldadinhos do corpo, eles produzem anticorpos específicos a cada vírus ou bactéria que são apresentados. E a partir disso eles fornecem proteção pra gente, mas são para determinadas doenças, é específico. Então não existe uma vacina única que protege a gente de todos os micróbios que causam doenças no planeta, né? E também não existe vacina para tudo. As vacinas são feitas direcionadas a doenças importantes, principalmente aquelas que têm uma alta taxa de mortalidade. Então, estar vacinado é importante, porque se algum dia da nossa vida a gente topar com esse vírus ou essa bactéria potente, os nossos soldadinhos do corpo já vão saber como vencer eles. E a gente não vai desenvolver a doença, ou a gente pode até desenvolver, mas ela vai ser mais leve, mais branda. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem a vantagem da vacina e de já ter no corpo esses soldadinhos prontos para o combate. Quando eu estava na faculdade, um colega meu de turma, ele pegou catapora. Até aí tudo bem, né? Quem nunca? Mas o problema era que ele era bem no interior e os pais dele nunca tinham levado ele quando criança para tomar vacina. Então ele não tinha esses anticorpos, esses soldadinhos prontos para combater a catapora. E esse menino, gente, ele pegou a doença real. E a catapora, ela é gravíssima se você não tem proteção. Ele tinha picos altíssimos de febre. Ele ficou deformado de tanta bolha de catapora na cara e nos braços. Assim, claro, eu só conseguia ver isso, né? Mas possivelmente ele estava assim no corpo inteiro e ele quase morreu, de verdade. E a catapora, gente, para uma pessoa que é vacinada, mesmo se você pega quando criança ou quando adulto, ela é bem de boa. Você tem, né, as bolinhas que aparecem nos braços, pode aparecer no corpo todo. Você não pode coçar, né, senão ficar marca. Você tem febre, mas não é uma coisa muito grave, né? E em uma semana passa. Então, esse menino, ele ficou 1 mês com a catapora, tá?
passando por essas oscilações, e ele teve que ser hospitalizado, para vocês verem a gravidade. E isso tudo aconteceu porque ele não tinha esses soldadinhos prontos para combater o vírus da catapora quando ele ficou doente. E assim o sistema imune dele teve que, durante todo esse rebuliço, conseguir desenvolver os anticorpos para combater esse vírus. Então assim a gente consegue ver, né, como que as vacinas são diferenciais na nossa vida. E agora vocês se perguntam, e para os animais, Andressa, como é que funciona? Gente, é a mesma coisa, tá? Tudo que eu expliquei até agora acontece também nos animais. Só que, claro, para doenças diferentes. Assim, para os nossos peludos, as vacinas elas têm duas funções principais. A primeira delas seria a prevenção de doenças de gatos, né? Essas vacinas são específicas, são para algumas doenças que afetam os gatos, doenças graves, altamente transmissíveis, que têm sinais clínicos agressivos e que podem levar o animal a óbito, tá? Então, são para essas doenças que as vacinas são feitas. E a segunda função seria a proteção de doenças passadas de animais para pessoas, que também são chamadas de zoonoses. Então, além de proteger o seu peludo, algumas vacinas também protegem indiretamente nós humanos, como, por exemplo, a doença da raiva. Assim, vacinando os peludos, nós também estamos protegendo a nossa saúde e da comunidade. Ai, gateiros, às vezes é óbvio, mas é importante frisar. Nunca se deve dar vacinas de cachorros em gatos. São doenças diferentes entre espécies e não vão proteger o seu peludo das doenças de gatos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no organismo do seu peludo depois que ele recebe a aplicação da vacina. Depois da vacinação, no local da aplicação, ocorre progressivamente um processo de inflamação e é isso que faz com que os soldadinhos do nosso corpo corram para lá para o reconhecimento. As vacinas, pessoal, principalmente aquelas que possuem partes mortas de micro-organismos, elas possuem junto produtos chamados adjuvantes, que são como estagiários que ajudam o professor na sala de aula, sabe? Porque esses produtos, eles ajudam a fazer um alarme muito maior para que assim os soldadinhos cheguem mais rápido e em maior quantidade no local de aplicação. Então faz parte do processo de vacinação a ocorrência dessa inflamaçãozinha, justamente para chamar esse pessoal aí, tá? E por essa inflamação é comum a gente sentir no local de aplicação uma dorzinha, vermelhidão, calor na região e às vezes até a gente pode desenvolver uma febrinha ou até mesmo um mal-estar depois da vacinação. É normal. Mas a amplitude desses efeitos vai depender muito de como você está no momento da vacinação em relação ao sistema imunológico, se está alto ou se está baixo. Mas faz parte do pacote, gente, e é por isso que não se pode vacinar quando se está doente. Justamente porque esses efeitos colaterais, eles podem ser maiores. Imaginem vocês, tá? Se nós já estamos doentes, o nosso sistema imunológico já está com todo o seu exército voltado para aquilo que está te afetando, certo? E aí, nesse meio tempo, tu vai lá e ainda se vacina. E aí você sobrecarga esse exército e ele não vai conseguir dar conta de tudo. Então, por isso que é muito importante você estar sadio, então 100% saudável, quando for receber uma vacina. E isso também se aplica ao nosso peludinho, gente. Quando realizamos uma vacinação, no local, o nosso peludinho também vai sentir um pouquinho de dorzinha, vai estar vermelhinho, vai também estar um pouquinho com calor na região, é normal, pode até ele desenvolver uma febrinha e ficar um pouquinho amoadinho depois de algumas horas da vacina, é normal. E é por isso, gente, que é imprescindível que os nossos peludos estejam 100% saudáveis antes da aplicação da vacina, porque se eles estiverem doentes, pode haver complicação. Então, esse ponto faz com que a gente passe ao próximo tópico desse vídeo, que seria a importância da consulta com o seu vet de confiança antes da vacinação. Então, é essencial, antes da vacinação, que o vet faça uma avaliação do seu peludo para atestar que ele está 100% saudável, inclusive fazer um exame de sangue para ver se está tudo bem. Nós, gente, como tutores, precisamos também ser 100% reais com o vet durante as consultas. Precisamos passar todas as informações para o vet, inclusive se vemos algum comportamento diferente no nosso peludo, porque tudo isso vai ajudar a nortear o veterinário
a constatar se seu animal está ou não apto para vacinar. Então, fez avaliação clínica, fez exame de sangue, tá tudo bem, partiu vacinar. Bom, e como último ponto para o nosso vídeo, vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença de vacinas éticas e vacinas não éticas para os nossos peludos. Nesse quesito, existe muita discussão sobre a qualidade entre marcas de vacinas e fabricantes. Em tese, gateiros, todas as vacinas que são comercializadas no Brasil, elas possuem registro no Ministério da Agricultura, que é o órgão fiscalizador, e elas têm sua eficiência comprovada e são liberadas para venda. Porém, muitos fatores podem afetar a eficácia dessa vacina. Existem fatores externos, como mau armazenamento, temperatura inadequada, exposição a calor, a sol, aplicação e manipulação erradas e também data de validade. Além também de fatores da própria vacina, como a qualidade do micro-organismo utilizado, o tipo de adjuvantes que são colocados nesse produto, que muitas vezes podem desencadear alergias e toxicidade. Então, as vacinas não éticas são aquelas que são vendidas para qualquer pessoa ou estabelecimento e que geralmente são encontradas em casas de agropecuária ou também em pet shops. E o que isso implica, pessoal? Que não existe uma fiscalização rigorosa nesses estabelecimentos para a questão de armazenamento, manipulação e validade dessas vacinas. Além disso, a aplicação nos animais normalmente é realizada pelo atendente desses locais, que muitas vezes não tem preparo técnico para isso. E todo esse cenário pode favorecer a diminuição da eficiência da vacina no seu peludo. Já as vacinas éticas são vacinas exclusivamente vendidas para veterinários registrados e somente são encontradas em consultórios, hospitais veterinários ou clínicas. E isso, gente, garante uma rigorosidade na questão de armazenamento e manipulação nessas vacinas por esses profissionais, o que garante uma maior eficiência da vacinação no seu peludo. As vacinas nacionais, infelizmente, em sua maioria são de venda livre e por isso são consideradas não éticas e com eficiência duvidosa pela possibilidade de influência de fatores externos, como eu já expliquei para vocês. Já as vacinas importadas são fabricadas por empresas multinacionais que investem pesado na qualidade dessas vacinas e elas restringem a venda para exclusivamente veterinários registrados e por isso são consideradas vacinas éticas e mais seguras. E, gente, eu já trabalhei em clínica veterinária e é triste de ver quando um tutor chega com a carteira de vacinação cheia em dia e o seu animal está sofrendo com uma doença que ele pagou para ele estar protegido. Mas você vai ver a carteira de vacinação e todas as vacinas foram dadas em agropecuária. E às vezes a gente escolhe a opção mais barata, porém no final a gente paga caro. E isso cai justamente na questão de orçamento que eu conversei com vocês no vídeo de adoção responsável. E se você ainda não viu esse vídeo, eu te recomendo, então corre lá no canal para ver, porque ele traz muitas dicas importantes para você antes de adotar um gatinho. Bom, pessoal, então para fechar com chave de ouro esse episódio, gatos sim precisam de vacina e precisam estar 100% saudáveis para receber a vacinação. E sempre priorize vacinas éticas para garantir a imunidade do seu peludo. E no próximo episódio, tô esperando vocês, hein? Vamos conversar sobre uma das vacinas mais importantes para gatos, a vacina da raiva. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, então, por favor, deixe nos comentários as suas experiências, as suas dúvidas, que eu respondo um por um. E se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu joinha para apoiar a divulgação desse canal. E se você quer continuar a ver conteúdo de gatos, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações. Um abraço e até a próxima!